Estamos ao vivo! Mas esquentada não. Quando a gente faz assim, parece que a gente esquenta o coração, né? Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e está acompanhando essa maratona, né, de lives aqui, isso que a gente está falando sobre a história, né, um pouquinho das parábolas, um pouquinho dos milagres de Jesus, né, como é que visto por um leigo. E na última live a gente falou muito sobre a diferença daquele Deus do Antigo Testamento, né, um Deus bravo, um Deus punitivo, um Deus muito rigoroso. Um tempo atrás eu estava lendo Levíticos, que é um livro do Antigo Testamento. Gente, aquilo parece uma carta de uma lei penal, assim, tudo que tem que fazer, o que você, para cada tipo de pecado, cada tipo de sacrifício, cada tipo de tudo, de não dormir em pecado, de holocaustos, de sacrifícios, de jejuns, de processos. Gente, era uma coisa assim, talvez não, era o que aquela população precisava naquela época, né? Mas era muito duro, né? Era muito difícil, né? Dava muito medo, a gente não podia nem olhar para Deus, não podia ouvir Deus, tinha que colocar o rosto em terra. Deus não tinha nenhum nome, né? Eu sou, era o que era. Então, e aí a gente foi pegando, né? Foi muito legal, na última live a gente falou, sei lá, sobre Abraão, tem que matar o filho, Jacó que lutava com o anjo, Noé que inundou o mundo inteiro. Então era um Deus realmente castigador, um Deus filho, um Deus bravo. E aí ele manda o filho no Novo Testamento, e aí Jesus quebra tudo, fala, cara, acabou, né? Vou mostrar para vocês o reino. Né? Como é que a gente mostra o reino? Como é que eu mostro alguma coisa? O resultado. Como é que eu mostro o pai? Pelo filho. Falou, eu sou o filho, eu sou a fruta do pé. Não tem como eu ser diferente. Não tem de uma árvore de banana sair uma maçã. Então, e aí ele viveu o que ele falou, e ele fala, gente, Deus é pai, né? Deus não é mais aquele monstro, aquele juiz, aquele ser, não, ele é pai, né? E aí ele quebra isso, e hoje a gente vai falar sobre perdão, né? Um assunto muito difícil, um assunto parece fácil, mas é muito difícil, tem que ser muito evoluído, assim, né? Somente o perdão verdadeiro, né? O perdão que a gente realmente perdoa. E é muito legal, porque assim, o perdão ele é difícil, mas ele é libertador, né? Quando a pessoa consegue tirar esse peso das costas, quando ela consegue se libertar de alguma coisa, ela perdoa a si mesmo, ou perdoa qualquer situação, ou perdoa uma pessoa, qualquer coisa, um partido político, uma religião, um time de futebol. Quando ele perdoa, a gente, é muito louco o que acontece. Mas a jornada para chegar lá é tão difícil. E o que a gente vai falar sobre perdão hoje é porque Deus, na verdade, o do Novo Testamento, que é o mesmo Deus, né, mas retratado agora por Jesus, pelo Filho, ele fala, gente, sabe aquelas regras todas lá de Levíticos, de Números, cara? Ele falou assim, o que é importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Cara, amando o próximo, cara, e amando a si mesmo, tá tudo resolvido, né? E nesse amor, claro, tá incluso o perdão. Então, ele mostra uma outra realidade. É como se a gente fosse trabalhar numa grande empresa, todo mundo, e o dono da empresa fala assim, vocês não precisam me dar lucro, nada, vocês precisam se cuidar. Talvez a empresa não seja um bom exemplo, mas se a gente fosse todos trabalhar numa grande fazenda, né, e a fazenda tem tudo, tem plantação, tem galinha, tem ovo, tem vaca, tem frango, tem comida, bebida, tem tudo que a gente precisa. E aí o fazendeiro, dono de tudo, fala, olha gente, só quero uma coisa, não precisa me pagar salário, não precisa me dar parte do que vocês produzirem, nada. Eu quero só que vocês cuidem um dos outros. A fazenda é de vocês. E para vocês estarem bem comigo, eu só preciso que vocês cuidem um dos outros. Isso é muito legal, porque... Ele tá meio barulhento. É muito legal, porque ele encaixa direitinho com o conceito de pai, né? Se a gente pensa assim... Fala, pai é pai, mãe, vô, vó, tio, tia, enteado. Quando a gente tem algum carinho por alguém, e se a pessoa trata bem essas pessoas que a gente gosta, elas tratam bem a gente, né? Se uma pessoa quiser hoje me agradar, ou agradar a Bia,
sabe? E ela vai tratando a Mafê e a Malu bem, e nossa, o nosso coração explode de alegria. E é o que a gente quer hoje. Eu não quero que alguém venha me tratar bem, eu quero que alguém trate bem as nossas filhas, né? Tudo, um professor, um amigo, qualquer coisa. Então, e aí dá para entender esse conceito de pai. E eu penso que é o conceito que Deus quer, né? Meu, trata bem meus filhos, cuida bem dos meus filhos. E no texto que a gente vai ler hoje, que é uma parábola, mostra bem essa nossa dificuldade, né? De tratar bem a parábola que o rei, não sei se era o senhor feudal, o patrão, alguém, começa a prestar conta com seus empregados e tem um empregado que está devendo muito para ele. E aí o patrão fala, o rei fala, ó, gente, você tem que me pagar, a gente vai acertar essas contas. E aí ele cai aos pés, ele implora, fala, por favor, me dê um tempo, eu vou correr atrás, eu vou conseguir pagar. E ele falou, cara, senão eu vou ter que vender tua família, vou ter que vender você como escravo, vou ter que vender tuas coisas. Ele falou, não, me dá um tempo que eu consigo, por favor, implorou. E aí o rei, o que ele faz? Ele fala, cara, ele se compadece daquilo, ele fala, cara, você tá livre. Não é que você tem um tempo para pagar, cara, você tá livre, acabou. Tira esse peso da tua família, você tá livre, vamos voar, né? E, tipo, siga meu exemplo, né? E é muito legal, porque aí ele tá livre, não tem mais nada para pagar. E aí, no caminho, ele encontra um companheiro dele que devia um pouquinho para ele, perto do que ele devia ao patrão. E ele fala, cara, eu preciso que você me pague. Acho que ele já esqueceu já o que aconteceu. E aí o companheiro fala, cara, eu não consigo te pagar agora, mas me dá um tempo que eu vou te pagar. E o cara fala, não, eu preciso que você me pague, cara. E ele que explica, cai aos pés, fala, não, eu vou te pagar, mas me dá um tempo. E agora ele não quer saber, falou, não, mandou prender, falou, olha, só solta ele quando ele pagar o que ele me deve. E o rei lá, o patrão, o senhor feudal, alguém lá, fica sabendo disso. E fala, pô, não é possível, cara. Né? E chama o cara de volta e fala, cara, o que você fez, né? Não entendeu nada, você não aprendeu nada, cara, né? Fala, cara, você não é digno do meu perdão, cara. Volta, cara, você vai ter que pagar o que você deve. E foi, sei lá, foi preso, foi para os torturadores. E isso mostra, assim, olha, quando a gente lê, assim, a gente fala, nossa, que absurdo, né? Mas quando a gente traz para nossa vida, cara, é muito real isso. É muito real. Eu vejo por mim, tá? Assim, ó, eu peço a Deus, eu peço uma coisa, eu peço parte de família, de equilíbrio, de saúde, parte financeira, parte de negócios. Peço. Beleza. Ai, vou fazer, não sei o quê. Aí eu tô na rua e outro dia um mendigo foi lá e falou, você pode me dar sua blusa? Você pode me dar teu moletom? Tava com moletom? Gente, eu pareço aquele cara, sabe, mudo. Aí eu falo, será? Será que ele vai usar para vender droga? Será que ele vai usar mesmo? Será que ele vai dar valor? Gente, aquele cara que estava pedindo uma coisa, na hora que alguém pede alguma coisa bem menor, um moletom, já começa cheio de coisa. Então, é muito real isso, né? A pessoa, nós, quando a gente pede uma coisa e quando alguém pede pra gente, e são todos filhos de Deus. Deus tá lá olhando, fala, cara, olha, meu filho tá precisando aí, tá com frio. Cara, mas isso que ele pediu um moletom, não pediu meu carro, não pediu para morar na minha casa, ele pediu só uma coisa simples, né? Parece que está sendo testado o tempo todo. Então, é forte. Essa leitura, bom, eu sou apaixonado por essa leitura, eu leio sempre essa leitura, porque eu fico um pouco indignado com o cara, mas quando eu trago para minha realidade, aí eu me sinto pequeno, e aí eu tenho que pedir perdão mesmo, né? Então eu vou ler para vocês. Eu já fechei aqui, mas se eu não me engano, ela fica em Mateus. E agora em Mateus. Ele fala de perdão. O legal do ao vivo é isso, né, gente? Mateus. O capítulo é o capítulo 18. E o versículo, ele é a partir do versículo 21. E olha assim, ó, nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, ó, olha o título que tem essa passagem, chama-se Perdoar Sem Limites. Eu nem tinha visto isso. Olha que legal isso, né? Perdoar sem limites. Então, naquela época, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes?
E aí, devia ser 7, devia ser alguma lei lá, né, judaica que falava isso. E aí Jesus respondeu, não lhe digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na verdade, nunca fiz essa conta, mas deve ser perdoar tanto, que aí você já perdoa para sempre, né? Você já esquece isso. Não fica fazendo mais continha, tô na sexta, né? Tem mais 2 só. Então, 70 vezes 7. Porque o reino do céu, aí começa a parábola, que é muito legal. O reino do céu é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro, né? Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhando, suplicava: Dê-me um prazo, eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Olha que legal isso, né? O patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou a dívida. Cara, isso aqui era muito mais do que ele pediu. Ele pediu só um tempo para pagar. E o patrão falou, cara, com compaixão, de verdade. Você está livre. Você, tua família, cara, voem. Aproveitem a vida, desfrutem. Vocês estão livres, acabou, né? Você está liberto, vai viver sua vida, você não deve mais nada, nada, está perdoado. Cara, isso deve ser a coisa mais linda do mundo, né? Ao sair daí, esse empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 moedas de prata, que era muito pouco perto dos talentos que ele deviam lá para o patrão. E aí ele disse... aí ele agarrou o companheiro dele e começou a sufocá-lo dizendo, pague logo o que me deve. O companheiro, olha a cena, igual, caindo aos seus pés suplicava, dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até pagar o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse, empregado miserável. Miserável. Cara, impressionante isso. Né? Eu lhe perdoei toda a sua dívida. Lhe perdoei toda a sua dívida. Porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de você? Olha o exemplo, né? Que loucura isso. O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, o nosso Pai que está no céu. A cada um que não perdoar de coração o seu irmão. Cara, é forte isso, né? É muito louco porque a gente faz isso. Na leitura parece um absurdo, mas a gente... Na hora de pedir, a gente é uma pessoa, na hora que pedem pra gente é outra coisa. Na hora da gente pedir perdão, a gente é uma pessoa, na hora que alguém pede perdão, ou que a pessoa nem pede perdão, mas que a gente precisa perdoar, é qualquer coisa, né? A gente precisa perdoar uma pessoa, uma situação, uma família, um time de futebol, um partido político, uma autoridade, a gente não perdoa, a gente pede perdão e a gente não perdoa, né? Então, é muito forte isso. Na catequese, a gente fazia uma dinâmica que era muito legal, que era assim, o céu e o inferno. A gente começava pelo inferno. O inferno era um lugar que tinha um banquete maravilhoso, com tudo do bom e do melhor, né? E as pessoas estavam lá com fome e a única coisa é que os gás tinham que comer com garfo e você tinha que segurar na ponta do garfo. O garfo ele era muito comprido. E aí as pessoas pegavam a comida e não conseguiam alcançar na boca. E elas estavam desesperadas, morrendo de fome, e tinha dor e sofrimento, e ranger de dentes, né? E a gente fazia uma alegoria, assim, fazia uma mesa com comidas e tal, e a gente não conseguia comer, e era uma loucura, e aquilo era o inferno, né? Era um inferno, todo mundo morrendo ali na tua frente. E sofrendo muito, né? E o céu, quando a gente ia pro céu, o céu era a mesma coisa, era igual. O mesmo banquete, a mesma comida, as mesmas pessoas e os mesmos garfos. Só que a diferença entre o céu e o inferno é que no céu as pessoas pegavam aquele garfo comprido e um alimentava o outro. Né? Então, a gente transformava num céu e no inferno. Então, quando ele fala da gente amar a Deus todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, é isso, né?
É o perdão. E aí o perdão vem junto com isso. Porque Deus perdoou. Ele não quer que a gente peça perdão a Ele, não quer que a gente faça sacrifício, faça holocausto, fique 200 dias em jejum, mate seu filho como Abraão, ou lute com um anjo como Jacó, ou saia da sua terra como Ló e não olha para trás, não vai virar uma estátua. Cara, não quer nada, 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 nada. Tá simples, cara. Simples, 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 cara. Cuide teu irmão, perdoe teu irmão. E como é difícil, né? O perdão é uma coisa... Perdão é uma coisa muito forte, é muito fácil na teoria, cara, mas quando alguém faz alguma coisa, meu Deus do céu. E o perdão que eu tenho comigo aqui é que o perdão de Deus é um perdão que a gente não conhece, né? Porque vamos supor que eu perdoo alguma coisa que alguém fez pra mim, né? Vamos supor, a minha filha fez uma coisa errada e eu falo, tá bom, tá desculpada. Combinou um horário à noite e chegou em outro horário, eu fiquei chateado, ela vai, pai, me desculpa, não sei o que, não vou mais fazer isso, ok, tá, beleza, perdoei. Cara, se ela fizer a mesma coisa na semana que vem, o que eu vou dizer? Pô, filha, de novo? Quer dizer, nesse de novo, tá guardado o rancor. Então eu não perdoei, tava lá porque de novo. A segunda vez que você faz isso, a terceira vez que você faz isso, quer dizer, eu não perdoei, né? Ele tá lá comigo. E Deus, eu penso que quando você pede perdão, é o perdão verdadeiro, ele esquece. Mas ele só pede uma coisa, cara, eu vou te liberar, eu vou tirar esse peso que o cara tirou das costas, você só aqui, você precisa fazer a mesma coisa em menor escala com os teus irmãos, né? A gente brinca assim, como se eu fosse uma folha de papel e cada vez que eu cometesse um pecado, né? Um pecado eu vou dobrando, pequei contra isso, fiz errado, menti, todas as coisas que a gente faz de errado, não vou ficar falando aqui que tem vergonha, vou dobrando, pecado até uma hora que, caraca, eu tô muito sujo, muito de pecado, aí eu vou lá e peço desculpa pra minha esposa, peço desculpa pra minha filha, peço desculpa pros meus amigos, vou pedir desculpa e as pessoas, teoricamente, vão me perdoando, e a minha vida vai ficando um pouco melhor, e aí eu volto lá na infância, da peço perdão pras pessoas, então, tô de novo, só que eu não tô igual. Cara, tá aqui, ó. Por mais que as pessoas me perdoem, ainda tá marcado aqui. Eu não tô mais dobrado, mas tá marcado. O que eu penso com relação a isso? Que quando é com Deus, quando é com o Pai, quando a gente pede perdão mesmo, Deus fala assim, cara, me dá essa folha aqui, ó. Vou te dar uma outra. Sem nenhuma... Você tá limpo, você tá livre. É igual o cara que tava perdoado. Você não tem um pouquinho disso, você não vai me pagando aos poucos. Você tá livre, 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 cara. Você tá... a tua vida nova. Então, esse para mim é o verdadeiro perdão, né? E como ele perdoou, como o patrão perdoou, a gente só tem que fazer uma coisa, só que é a mais difícil, que é perdoar todo mundo. E é esse Deus do Novo Testamento que talvez pra gente seja mais politicamente correto, ele seja melhor, bonzinho. Agora, eu já não sei se é mais difícil seguir todas aquelas regras do Levítico, ou se realmente nesse estado de evolução que ele espera que a gente chegue, que seja perdoar as pessoas, né? Perdoar a todos. Então, esse é o nosso desafio de hoje, o do perdão, né? E um perdão que eu acho muito importante é quando a gente tem que se perdoar a si mesmo, né? Tantas pessoas carregam aí fardos pesados e não se perdoam, né? A gente tem que amar a todos como a si mesmo. Então, cara, tem coisas que estão lá dentro, talvez a gente nem sabe que a gente se culpe, mas é um exercício bacana da gente fazer de perdão, né? E sempre lembrando que a gente tem um pai. O cara fala, pai, me ajuda a perdoar, me ajuda a me perdoar, me ajuda a perdoar essa pessoa, me ajuda a ver as coisas boas, né? Então, gente, muito obrigado. Primeiro, sim, agradecer demais aos comentários, a tudo que eu tenho recebido aqui, pessoas que eu não vi há muito tempo, pessoas que eu nem conheço, estão mandando fatos, coisas, compartilhando coisas, muito legal, muito obrigado. A gente vai continuar nessa maratona aqui de falar um pouquinho das parábolas, dos milagres de Jesus, visto por um leigo. Fique com Deus, uma excelente semana a todos e até a próxima. Um abraço.